de número 53, versículo de número 1. Primeiro versículo do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Isaías, capítulo de número 53. Por enquanto nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Amém? O texto diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Deus, eis aqui a tua mensagem que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor que através da voz do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de fluir entre nós através do teu Santo Espírito, e que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido sobre as nossas vidas aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você está feliz com o Senhor? Peço a você que deixe aí o seu texto aberto em Isaías. Eu separei aqui alguns versículos dentro do livro para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versículos que nós vamos ler. Eu não contei, separei aleatório. E nós vamos ler 10 versículos aí dentro deste livro, em nome de Jesus. Amém? Cada época, acredito eu que o Senhor nos usa ou trabalha em nós de uma forma diferente. E quando pastoreava em Bom Despacho, o pessoal lá gostava muito de usar a Bíblia mesmo, né? Se a pregação tivesse muita leitura bíblica, era a pregação que os irmãos mais gostavam, né? Em cada cidade é uma cultura diferente. E hoje eu separei essa mensagem, é o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nesse estilo aí. Então nós vamos ler 10 versículos. Se o Cícero for colocar aí pra gente no Data Show, eu estou usando a João Ferreira de Almeida mesmo, viu, Cícero? Na versão aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses versículos, sobre esses 10 versículos. Irmãos, nós lemos um texto em Isaías e hoje eu gostaria de trazer para os irmãos sobre aprendendo com o profeta Isaías. Amém? Vamos olhar hoje à luz desse livro e tentar tirar para nós aí pelo menos alguns ensinamentos que nós podemos aprender com o profeta Isaías. É um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. Às vezes é até difícil quando alguém me pergunta assim, qual livro da Bíblia o senhor mais gosta? Porque a gente fica em dúvida, né? De tantos livros gostosos, com assuntos bons, de boa leitura, livros que, eu não sei se acontece com você, mas tem texto bíblico que eu pego para ler, que eu começo a chorar, a sentir arrepios, porque eu acho aquilo maravilhoso demais, né? E esses dias para trás foi até o Tiago que me perguntou, pai, qual livro o senhor mais gosta? E aí eu pensei e falei, Isaías. Então entre dos livros aí que eu mais gosto, certamente eu destaco Isaías, por causa do seu ministério por completo, não é? Isaías faz parte do ministério profético da história de Israel. A história de Israel tem muitos profetas, não é? É importante a gente pegar aí principalmente entre Abraão e Malaquias, né? Abraão, que embora é chamado por Deus, é tido por alguns também como profetas, até Malaquias e João o Batista, que encerra o ministério profético da história de Israel e do Antigo Testamento, né? Eu disse aqui há pouco tempo, numa pregação aos irmãos, que Jesus mesmo disse em Mateus, né? Que todos os profetas profetizaram até João.
Então João encerra o ministério profético em Israel. E Isaías faz parte desse ministério profético, repleto, é claro, de grandes nomes, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Elias, Eliseu, Natã, não é? Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias, entre tantos os outros nomes, grandes nomes, Moisés, Samuel, nomes que se tornaram famosos, nomes que não foram tão famosos assim, não é? Nomes que escreveram livros, nomes que não escreveram livros, né? Como Débora, por exemplo, entre outros grandes profetas que trabalharam ao longo da história de Israel nesse chamado ministério profético. O ministério profético na história de Israel, ele é muito importante, porque naquele contexto a palavra de Deus ainda não era algo acessível. Quando se tinha a palavra de Deus escrita, era em rolos de pele de animal ou em pergaminhos, não era algo que se tinha em todas as casas, por exemplo. No período de Jesus, só para você ter ideia, não havia um exemplar completo em cada sinagoga em Israel. Cada sinagoga em Israel continha partes do Antigo Testamento. Não tinha uma sinagoga que tinha todos os rolos do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, no período de Jesus, imagine antes de Jesus, no período do ministério profético de Israel, a escrita não era algo acessível, até porque era raro pessoas que sabiam ler e escrever naquela época. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita dentro daquele contexto. Então aí torna-se importante o ministério profético, porque era justamente através do profeta que Deus falava na terra. Cada profeta mencionado na história do Antigo Testamento, eles são literalmente boca de Deus para aquela geração. Então o ministério profético, ele é muito importante, porque na maioria das vezes era através do ministério profético que Israel conhecia a vontade de Deus para o povo. Então Isaías faz parte desse ministério profético, de um boca de Deus na terra, de alguém que externava para os judeus qual era a vontade de Deus para a vida deles ou para o segmento deles. O contexto histórico do profeta Isaías, para mim, é muito semelhante ao nosso. Eu já fiz essa comparação aqui também em outras oportunidades. Nós vivemos um contexto histórico bem parecido. O reino do norte, Israel, havia sido levado cativeiro para a Síria. E a Síria era o grande império dominante do mundo naquela época. E o terreno de Israel, ao norte, ficou vazio, inabitado. Ninguém habitou naquelas terras. O fato de não ter habitantes naquela terra facilitou o acesso ao Egito, né? Até hoje, quando você está assistindo o Jornal Nacional, tem se falado muito sobre a faixa de Gaza. E a primeira cidade, né, dentro da faixa de Gaza é Rafah, se eu não me engano. E depois tem a primeira cidade dentro do Egito, que fala o nome todo dia, eu agora não vou me lembrar. E aí as pessoas se refugiam na fronteira do Egito. Até hoje. Naquela época, o acesso ao Egito ficou mais fácil, porque ao norte de Israel estava inabitado. Então as pessoas começaram, os viajantes daquela época, começaram a cortar caminho por Jerusalém, por Judá, pelo Reino do Sul. E aí os judeus começaram a lucrar com duas formas de arrecadação de dinheiro, com essa viagem que os viajantes usavam cortando caminho. Eles inventaram um negocinho chamado pedágio, né, para cruzar as terras dos judeus. Eles começaram a cobrar uma taxa por aquilo, né, e aí essa taxa ajudou a enriquecer a Israel naquele período. E os moradores naquela época começaram a ganhar com hospedaria. Você construía um quarto a mais na sua casa, e um viajante que estava descendo para o Egito, você recebia na sua casa, dava a ele alimentação, uma bacia para ele lavar os pés, uma cama. Ele pousava ali, te dava um dinheiro e seguia a viagem. Isso trouxe prosperidade para os judeus. E quase sempre, não é em todas as situações, quase sempre, prosperidade
causa distanciamento de Deus, não é? Tem muito crente que Deus não prospera, porque se Deus prosperar, nunca mais você vai ver ele na igreja. Então Deus quer você pobre mesmo, fica aí, não vou te dar muito dinheiro, porque se eu te der muito dinheiro, igreja é um lugar que você não vai. Porque geralmente prosperidade causa distanciamento de Deus. Abre parêntese, tem uma forma de vencer isso, né? Aprenda a lidar com dinheiro e Deus vai te dar, vai te prosperar. Você tem que aprender a lidar com isso. Fecha parêntese. Então Israel prosperou, e a prosperidade trouxe distanciamento de Deus. Trouxe uma vida hipócrita. Os judeus abandonaram o culto, o sacrifício, pararam de oferecer a Deus aquilo que era de Deus, pararam de guardar o sábado, pararam de guardar o ano sabático, passaram a não descansar mais a terra, não se importaram mais com a agricultura e começaram a pensar apenas nos impostos e nas hospedarias que estavam trazendo lucro para eles, e deixaram a terra meio de lado, o que era um pecado de acordo com a lei de Moisés. Isso vai trazer consequências terríveis. Isaías vai profetizar ao longo do seu livro que eles seriam presos pela Babilônia por causa do pecado de não guardar a terra. Olha para você ver a que situação chegou. E aí esse contexto histórico de prosperidade e riqueza trouxe um contexto de religião falsa e distanciamento de Deus. Uma frieza espiritual sem igual. Um momento onde as pessoas não estavam sendo punidas pelos seus pecados, seriam enquanto nação, alguns anos depois, né? Seriam punidas enquanto nação, mas não estavam sentindo individualmente a ira de Deus, e aquilo causou frieza espiritual, mornidão espiritual, ausência de Deus. A primeira ação que eu preciso aprender com o profeta Isaías é a de não deixar a minha vida chegar nessa situação. Não deixe Deus estar distante de você, meu irmão. Não deixe Deus estar longe de você, porque essa decisão é sua. Nós vamos ler em um dos textos aqui que Deus não nos abandona, que Deus não se esquece de nós. Ele fala isso categoricamente ao profeta Isaías. Por quê? Porque Israel havia se esquecido disso e estava distante dele, e eles precisavam lembrar de voltar para Deus. Esse é o contexto histórico desse ministério profético. Eu gosto deste livro por causa desse contexto histórico que é muito parecido com o nosso, e que Deus possa nos levantar como profetas Isaías, para essa geração voltar para os caminhos corretos do Senhor. Amém? Seja um Isaías de Deus. Diga ao Senhor: envia-me a mim. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Diga ao Senhor: usa-me. Que são palavras que nós vamos ler em versículos em Isaías, que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Nós precisamos ser os Isaías dessa geração. Eu gosto desse livro também por causa das curiosidades, né? Há muitas curiosidades interessantes dentro desse livro. Primeira delas, é o profeta do Antigo Testamento que mais falou a respeito de Jesus. Nenhum profeta do Antigo Testamento é tão claro em relação ao Messias quanto Isaías. É o profeta que mais falou da graça de Deus no Antigo Testamento. Quando você lê Isaías, você vê a graça de Deus, mesmo em meio a um povo distante, que vai ser punido, mas em Isaías ele está demonstrando o seu amor por Israel. É o profeta mais messiânico. Outra curiosidade que eu gosto é porque a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. O Antigo Testamento tem 39 livros.
exatamente até o capítulo 39, Isaías fala de lei e de Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. A partir do capítulo 40 até o 66, que dá 27, Isaías fala sobre graça, amor de Deus e perdão, que é o tema central do Novo Testamento. Alguns teólogos concordam que Isaías é um resumo de toda a Bíblia. Não substitui você ler só o profeta Isaías, mas é um resumão de lei, graça, misericórdia e perdão em 66 livros. Eu gosto do profeta Isaías porque ele foi tão claro relacionado à Bíblia e tão claro relacionado a Cristo, 720 anos antes de Jesus nascer. Eu vou encerrar essa mensagem lendo, porque hoje é ceia, o capítulo 53, que você já conhece. Ninguém falou com tamanha clareza sobre a crucificação do nosso Senhor, sobre aquele momento de cruz, como Isaías falou. 720 anos antes. Se você lê Isaías 53, você acha que o Isaías está lá na crucificação. Ele falou com mais riquezas de detalhes do que Mateus, Marcos, Lucas e João juntos. Ninguém descreveu o momento da cruz como Isaías, 720 anos antes de Jesus. Isso que é profeta, né? Uma profecia de 720 anos. Outra curiosidade que eu gosto no profeta Isaías é que as pessoas não acreditavam nele. Pastor, o senhor gosta que eles não acreditaram em Isaías? Isso pelo menos me chama a atenção. Irmãos, Isaías em algum momento de sua vida era um mendigo, maltrapilho em praça pública. É isso mesmo, não estou denegrindo a imagem do profeta não. Cuidado quando um mendigo está falando alguma coisa de Deus na praça. Ele pode ser um Isaías. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. No ápice, isso mesmo que você está ouvindo, no ápice do seu ministério profético, no momento em que ele mais recebeu de Deus, ele era um mendigo maltrapilho na praça de Jerusalém, e ninguém acreditava no que ele dizia, achando que ele estava louco. Eu não vou me lembrar agora, eu esqueci de separar aqui, se é no capítulo 42 ou no 45. Enquanto ele está na praça pública pregando, ele prega por 2 anos e meio, nu. Isso mesmo, peladão, como veio ao mundo, falando na praça. Quem deu crédito à nossa pregação? E ninguém acreditava nele. A sua nudez tinha um significado. Era como que Israel deveria se sentir diante de Deus, naquela condição, com vergonha. A nudez dele não era para aparecer, era para mostrar para Israel que eles deveriam ter vergonha da situação que eles viviam diante do Senhor. E ele prega 2 anos e meio em praça pública, nu, porque ninguém acreditava na sua mensagem. O principal capítulo do seu livro, que foi o nosso texto inicial, ele começa dizendo isso. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele está recebendo a partir do versículo de número 2, uma das maiores revelações do Antigo Testamento, e ele começa dizendo assim: ninguém acredita no que eu estou dizendo. Isso é uma triste realidade, que tomara eu e você não despertemos para ela tarde demais. Para muitas pessoas, tomara que não seja você, quando Jesus voltar, vão falar assim: meu Deus, aquele pastor estava certo. Jesus, o pastor estava falando que Jesus ia voltar, e eu não acreditei, agora ele voltou, o negócio era verdade. Isaías viveu isso na pele. Infelizmente não viu
a grandeza do seu ministério. Ele faleceu antes. As profecias de Isaías começaram a se cumprir 2 anos depois que ele morreu. A maior profecia de Isaías é que a Síria perderia o controle mundial para a Babilônia. Quem escutou isso na época riu dele, porque a Síria era um império dominante, muito grande, exército muito forte. E a Babilônia era um reino insignificante, uma pequena cidade que não tinha nem exército. E Isaías falou assim: a Babilônia vai derrubar a Síria. Ninguém acreditou em Isaías por causa disso. Esse homem está doido. A Babilônia derrotar a Síria. 2 anos depois de sua morte, a Babilônia faz aliança com povos menores, se levanta contra a Síria, derruba o império assírio e assume o poder mundial daquela época, com o rei Dário e Nabucodonosor. Aí as pessoas pensam assim: gente, o que aquele velho mendigo doido na praça, pelado, falava é verdade. Deu tempo de Israel ver que as profecias eram verdadeiras. Mas para mim, para você, podem não dar tempo. Cuidado. Isaías me ensina a ter cuidado com as profecias. Há uma profecia de que o nosso rei vem. Meu irmão, ele virá nos buscar. Esteja preparado para essa profecia. Ele virá nos buscar. Essas são curiosidades do livro que me chamam a atenção para ler. Eu espero que com essas curiosidades amanhã você queira ler também. A não ser que você esteja no seu plano de leitura, né? E aguarda chegar lá o momento de Isaías. Aí você puxa a memória e essas informações. Eu separei aqui então 10 versículos sobre Isaías, para que nós possamos aprender algumas coisas. Irmãos, daria 10 pregações. Então eu não vou explicar todo o versículo, quero pegar apenas alguns pontos principais. Amém? O primeiro deles está em Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Certamente eu vou cometer o pecado de ter deixado algum versículo importante de Isaías para trás. Mas eu separei aqui 10 versículos desse livro que falam ao meu coração. São 10 referências que eu não esqueço. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu sentei com 10, 15 minutinhos, eu citei todas, conferi na Bíblia, porque são os 10 versículos em Isaías que mais me chamam a atenção. Eu vou cometer o pecado de deixar talvez um outro versículo que você goste do lado de fora, né? Mas esses 10 não me saem do coração. Isaías capítulo 1, versículo de número... Eu não abri aqui não, gente, deixa eu abrir. Isaías capítulo de número 1, versículos de número 18 e 19. Eu quero abrir e ler aí com você. Se você não está sem sua Bíblia, pode acompanhar no Data Show. Versículos de número 18 e 19. Diz assim: vinde, pois, arrazoemos, pensemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós temos 2 óticas para olhar para esse versículo. O primeiro deles é a literal. Qual é a ótica literal? Se você ler o bloco de texto do versículo 10 até o 17, você vai ver que Deus está chamando a atenção do povo e comparando o pecado do povo com a lepra. O povo, lembra do contexto que eu disse? O povo está em pecado e o profeta está comparando o pecado com a lepra. A lepra, quando ela surge, ela é vermelha. Quando ela agrava, ela se torna branca. Entendeu? Lepra no início, vermelha. Lepra no estágio mais avançado, branca. Então o que é que o texto está dizendo? Que os pecados que esse povo está cometendo hoje, se eles não voltarem para Deus, eles se tornarão piores. Essa é a primeira interpretação do texto, a literal. A comparação é com a lepra. A lepra branda é vermelha, a lepra brava é branca. Então o texto está dizendo o seguinte:
se não voltar para Deus, o que é vermelho vai ficar branco e o negócio vai ficar pior. Essa é a interpretação literal. A segunda ótica é aquela que você já ouviu, porque talvez essa que eu citei você nunca ouviu, é a primeira vez. A que você já ouviu qual é? Que os seus pecados serão perdoados e ficarão brancos como a lã. Eu não isolo o perdão desse texto, a aplicação de perdão, porque a Bíblia me permite. Mas o Senhor está abrindo os olhos e não falando que perdoar. A comparação aqui é tanto com a lepra, porque quem era leproso naquela época ia viver afastado da cidade e comia apenas dos restos, catava lixo para poder sobreviver. E o profeta está falando assim: volte para Deus e você vai comer o melhor dessa terra, você não vai comer resto. Então eu aprendo com o profeta Isaías o seguinte nesse texto: você tem um pecado aí que ainda está vermelho, não deixa ele ficar branco não, volta para Deus, conserta, porque há esperança para mim e para você. Conserta seu pecado, porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. O pecado nos leva para a miséria, o pecado nos leva para a extrema pobreza, o pecado nos leva ao fundo do poço. O pecado toma e tira tudo que nós temos. Toma e tira tudo que nós temos. Eu moro aqui em Lagoa da Prata desde 2009. Eu conheci muito rifeiro que ficou rico e perdeu tudo por causa de um adultério, por causa de uma decisão errada. Homens que conquistaram milhões e hoje não serve para viajar nem para os outros, porque pecou. O pecado tira de nós tudo o que nós temos. Eu conheço pessoas que conquistaram grandes coisas enquanto estavam na igreja. Saiu da igreja, perdeu tudo. Não é saiu da nossa igreja, não é a placa Atos não. Não é saiu da nossa igreja. Saiu da presença do Senhor, perdeu tudo o que conquistou. Porque não é a igreja que faz isso, que dá, mas o pecado tira, pode ter certeza. Está vermelhinho aí seu pecado, conserta, antes que ele fique branco, porque se ele ficar branco, vai ficar ruim para o seu lado. Vai ficar ruim. Volta para o Senhor e come o melhor dessa terra. Segundo versículo, Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 até 8. Isaías 6, do 1 a 8. No ano da morte de Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do linear se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito em meio um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em direção a mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Acho que eu não preciso nem te explicar esse texto, poderia passar para o outro. Eu aprendo com Isaías a ter experiência com Deus. Crente tem que ter experiência com o Espírito Santo. Eu fico muito feliz quando os irmãos me procuram ou me falam assim: pastor,
Aquela mensagem falou meu coração. Pastor, o senhor falou coisas que eu não sabia, que bom. Pastor, o senhor deu a resposta. Glória a Deus, é o Espírito Santo em nós. Eu fico muito feliz. Mas eu, como pastor, fico mais feliz quando eu fico sabendo que alguém teve uma experiência espiritual com o Senhor. Eu fico mais feliz quando alguém do Projeto Dorcas fala comigo assim: Deus mudou minha vida naquele dia, naquele encontro. Eu fico mais feliz quando eu vejo alguém chorando, se quebrantando, se derramando na presença do Senhor, do que crescendo só intelectualmente. Porque eu aprendo com o profeta Isaías que eu preciso ver a glória de Deus. Crente que não vê a glória de Deus não está pronto para passar a eternidade com ela. Irmãos, nós estamos precisando urgentemente ver a glória de Deus aqui neste lugar. Ver as vestes do Senhor enchendo esse templo. Ver a fumaça do Senhor entrando dentro dessa casa, a ponto de não conseguirmos ficar de pé. Nós estamos precisando, irmãos, conhecer o nosso Deus no íntimo do nosso coração, no sensitivo, na sensibilidade de saber que Ele está aqui, e não só na letra da teologia, que é boa, mas não é tudo. Irmãos, nós sentimos Deus e começamos a chorar na presença dEle. A nossa vinda aqui é em vão. Queira ver Deus, queira ter experiências com Deus, porque eu sei que você é pecador. Eu sei que sou pecador. E Isaías sabia que era pecador. E no meio daquela glória, um anjo veio e purificou. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu tenho que ter experiências com Deus, porque a experiência com Deus me purifica. Não é sinal para você pecar. Não estou sinalizando que você pode pecar. Mas sentir a presença de Deus nos purifica do que nós colocamos diante dos nossos olhos ontem. Nos purifica dos desejos do nosso coração ontem. Nos purifica dos palavrões, das palavras torpes, das decisões que nós não deveríamos ter tomado ontem. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer purificar a sua vida como a brasa do altar. E isso, meu irmão, não é a teologia que te dá. A teologia te dá respostas, mas a purificação que vem do alto de Deus para a sua vida só acontece com experiências. Temos que clamar, irmãos. Temos que dobrar os nossos joelhos, acordar pelas madrugadas, subir os montes, descer os vales, gemer em sua presença, porque é a presença dEle quem nos purifica. Eu aprendo com esse texto que Deus está à procura de pessoas que realizem a sua obra. Em meio a um contexto histórico de pecado e frieza espiritual, Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Purificado, conhecendo Deus, o profeta não hesita. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Sabe quem não quer ir? Quem ainda não viu. Porque quem viu, quem o conheceu, quer ir. Talvez você está desanimado, pensando em falar assim: eu não vou fazer nada na igreja, eu vou sentar no banco. Sinal que você não tem experiência. Porque se você conhece o Deus que você serve, você quer ir. Não é para aparecer, não é para ser maior, não é por causa de cargo e título. Você quer fazer, porque você conhece o Deus que você serve. Você quer contribuir com algo. Deus está à procura de quem vai. Está na hora de falarmos para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías 9, do 6 ao 7, uma página para frente. Não posso empolgar muito nos versículos não, senão nosso tempo vai embora. Isaías 9, do 6 ao 7.
Não é Natal, mas não tem como deixar esse texto de lado. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, não tem vírgula entre as duas palavras, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ninguém é tão messiânico quanto Isaías, ninguém. E aí olha como ele fala de Jesus, do Messias. Pastor, aqui está no capítulo do Antigo Testamento, é isso mesmo, Antigo Testamento, falando do Messias. Diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... Olha o que Jesus é para nós, irmãos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você não sabe que decisão tomar amanhã? Ele é seu maravilhoso conselheiro. Você está com medo da batalha? Ele é o seu Deus forte. Você perdeu o controle? Ele é o Pai da eternidade. Você está vivendo em guerra? Ele é o seu príncipe da paz. Isaías, vamos pular agora lá para frente, 38, do 1 ao 8. Não tem como deixar essa história de lado também. A cura do rei Ezequias. Isaías 38, do 1 ao 8. Naqueles dias Ezequias adoeceu, e uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi seu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei pois aos seus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumpriu essa palavra e te falou: eis que farei retroceder 10 graus à sombra do relógio de Acaz, declinamente. E assim retrocedeu o sol 10 graus, como havia declinado. Eu aprendo com Isaías que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele ouve a sua oração, Ele atende o seu clamor, Ele vê a sua dor, Ele escuta quando você ora, Ele recolhe cada lágrima que você derrama para Ele. Ele está vendo você. Assim como Ele viu Ezequias, Ele vê você. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê, minha irmã. Ele não te abandona, Ele não te larga. Ele está com você. Ele sabe qual é a sua dor. Mesmo que o médico diga o contrário, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, Deus te vê. Ah, Ele te vê. E Ele te ouve. Ele ouve a sua oração. Ele recolhe a sua lágrima. Isaías 40, 27 ao 31. Como deixar um texto desse de fora? Isso aqui você já leu várias vezes, em momentos que você estava cansado. Isaías 40, 27. Porque dizes, ó Jacó, e fala a Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvis o que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os moços exaustos caem.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu aprendo com Isaías que o nosso Deus renova as nossas forças. Talvez você está cansado, arrastando, talvez esse ano ainda não começou espiritualmente para você. Deus quer renovar suas forças nessa noite. Deus quer renovar suas forças nessa noite. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera em Deus. Não abandona o Senhor. Não larga o Senhor. Espera, porque o renovo dele virá sobre a sua vida. Capítulo 41, versículos 12 e 14. Capítulo 41, do 12 ao 14. Aos que pelejam contra ti, busca-lo-ás, porém não acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Como não lembrar desse texto de Isaías? Eu aprendo com Isaías que Deus me ajuda. Está difícil? Chama a ajuda do Senhor. Chame pelo Senhor, porque Ele te toma pela mão direita e te ajuda. Senhor, não estou dando conta desse casamento mais. Pede ajuda ao Senhor. Senhor, não estou dando conta do meu filho, da minha filha mais. Pede ajuda ao Senhor. Deus, não estou dando conta desse curso, dessa faculdade. Pede ajuda. Ele te toma pela mão direita e te ajuda. Senhor, estou aqui trabalhando, não estou conseguindo. Ele te toma pela mão direita e te ajuda. Ele está com você. 49, dos versículos 14 ao 16. Esse para mim, com exceção de Isaías 53, é o versículo do livro, né? Tirando Isaías 53, é esse aí. 49, do 14 ao 16. Um homem corta para si cedro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 49, né? Abrindo 44. Espera aí. Eu ia falar da idolatria. O da idolatria ficou de fora. 49, do 14 ao 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma de minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus não se esquece de você. Que eu aprendo com Isaías: Deus não se esquece de mim. Sabe por quê? Ele me gerou, Ele me criou, Ele me salvou. O meu nome está na palma de sua mão. Toda vez que Deus olha na palma da mão dele, Ele lê o seu nome lá. Tem nome de muita gente lá, mas a mão dele é bem grande, cabe de todo mundo. Deus não se esquece de você. Sião disse: o Senhor esqueceu, o Senhor me desamparou. E aí Deus responde: mesmo que uma mãe esquecesse do filho do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. 55, versículos 6 e 7. Também não pode ficar de fora. Um dos mais emblemáticos textos de Isaías. 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Busque ao Senhor enquanto é tempo, invoque-o enquanto está perto. O tempo de buscar ao Senhor é agora, é hoje, não pode passar. Isaías 61, do 1 até o 3. Isaías 61, já estamos acabando,
do 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espíritos angustiados, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu aprendo com Isaías que o Senhor nos enviou para pregar o ano aceitável, para levar a liberdade aos cativos. Isaías 66, também versículos de número 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? Qual é o lugar do vosso repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, aflito e abatido de espírito, o que treme na minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio, e o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão. O que oferece oblação como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim diz o Senhor: os céus é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. O nosso Deus está no controle de tudo. Ele que fez todas as coisas. Nós temos que deixar as nossas abominações. Aleluia. Eu percebo, irmãos, que um dos objetivos do profeta Isaías era trazer o povo de volta para Deus, para perto, em um culto de louvor e sacrifício ao Senhor. Isaías é um livro que o seu objetivo é nos trazer de volta para o Pai. Amém? Agora, talvez o versículo central, capítulo mais importante desse livro, visto que estamos no período da graça, Isaías 53, para a gente poder finalizar. Abra o seu texto aí comigo. Isaías 53. Se coloque de pé. Se coloque sobre os seus pés. Vamos ler esse texto aí de pé. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo para ele, nenhuma beleza víamos para que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem.
quem dela cogitou? Portanto, não foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na hora da sua morte. Posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi o que Jesus fez por nós. Isaías é quem revela o mistério de Cristo sobre as nossas vidas. Ele levou sobre si a nossa dor, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Ore ao Senhor para que você aprenda com Isaías nessa noite. Ore ao Senhor para que você se lembre daquilo que Deus falou ao profeta, porque isso também é Bíblia. Está no Antigo Testamento, mas é para mim, é para você. São exemplos que o profeta Isaías deixou para nós. Nós poderíamos tirar aí vários outros textos, vários outros versículos, mas aprenda esses aí. O Senhor não te abandona, Ele te toma pela mão direita. O Senhor perdoa os seus pecados, Ele tem o seu nome gravado nas mãos dEle. O Senhor quer te dar experiências com Ele, o Senhor quer te purificar nessa noite. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado pelo ministério profético de Israel que continua nos alcançando até hoje. Obrigado por esse exemplo de voltar para o Senhor, de estar na Tua presença. Que não nos falte a Tua glória, a Tua fumaça, a Tua Shekinah. Que nós possamos nos voltar para o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós vamos passar agora ao momento de ceia do Senhor. Amém? Você que vai participar da ceia, permaneça de pé para facilitar o serviço aí dos diáconos. Em nome de Jesus. Pode participar da ceia todo aquele que é batizado nas águas por imersão, que está em comunhão com Deus, com a sua igreja, mesmo que essa não seja a sua casa e você esteja nos visitando, você pode participar da ceia, porque a ceia, não sei se você sabe, a ceia não é santa. Amém? A ceia não é santa. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando equivocado, né? Santa ceia. A ceia não é santa. A ceia é para os santos. Aprendi isso na revistinha Passo a Passo com Cristo, com João Leão. É a revistinha que a gente usa no pré-batismo aqui. A ceia é do Senhor. A ceia é para os santos. Ela não é da igreja. Então você pode participar da ceia porque ela é do Senhor. Amém? Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celeste maná de graça Deus te dá e faminta tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto
e vão receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu brilhar em santa luz. Quem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, algo em filho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos. Nós já oramos aqui várias vezes no decorrer desse culto, mas talvez ainda tenha algo aí que você precisa pedir perdão ao Senhor. Quero te dar esses poucos segundos para que você peça ao Senhor perdão por algo que talvez ainda o inimigo esteja te apontando. E creia, meu irmão, que Ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida como a brasa do altar e te purificar e te perdoar em nome de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento de ceia na Tua presença. Nós apresentamos ao Senhor o nosso coração nesse momento, Pai. Pedimos ao Senhor perdão por cada falha, por cada equívoco, por cada pensamento equivocado, por cada atitude errada. Que o Senhor nos perdoe, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Teu bálsamo, que o óleo de alegria esteja alcançando o coração dos Teus servos nessa noite. Que o Senhor esteja nos purificando, meu Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Coloque em evidência o seu pão. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Amém? Pai, nós queremos consagrar ao Senhor este pão. Nós te agradecemos por ele e por tudo aquilo que ele representa. O corpo do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. O corpo que nos dá livre acesso ao Senhor, comunhão contigo. O corpo que nos permite voltar para o Senhor, como pediu Isaías. Que ao participarmos deste pão, nós possamos, ó Pai, estar voltando para o Senhor nessa noite, voltando o nosso coração para Ti, em nome de Jesus. Comamos todos deste pão, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Coloque em evidência o seu cálice. Semelhantemente, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Muito obrigado, Senhor, por este cálice da uva. Muito obrigado pelo sangue do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Sangue da nova aliança, sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse vinho, meu Deus, nos faz lembrar do pacto, da aliança, do testamento que o Senhor tem com cada um de nós aqui nessa noite. Aliança de perdão, de graça, de misericórdia, de amor. Que essa aliança seja renovada, que nós possamos estar sendo fortalecidos pelo Senhor nessa noite de domingo, em nome de Jesus. Bebamos todos deste cálice, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Nos